sejam todos muito bem-vindos ao Congresso Brasileiro de Ciência da Mente, Cérebro e Educação. Eu sou a Mariane, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas GEPALI, e serei a moderadora desta conferência, que é contemplada pela atividade do Trilha 2. E para falarmos hoje, teremos o tema Interações Sociais no Desenvolvimento da Aprendizagem. E contaremos com uma ilustre palestrante para nos falar e também para debatermos juntos sobre este tema. A professora Lígia Oliveira, que é mestre em Tecnologia da Comunicação da Educação, especialista em Neurociência e Psicopedagogia Clínica e Institucional, biomédica, bióloga e pedagoga, diretora do Centro de Pós-Graduação CEPOS das Faculdades ICEIB, coordenadora do NAP, Núcleo de Atendimento Psicopedagógico, terapeuta e educadora sistêmica do desenvolvimento humano, atua na área clínica e educacional há 19 anos, trabalhando com conceitos educacionais, emocionais e sociais de alunos que apresentam dificuldades e distúrbios na aprendizagem. A professora Lígia, através de seus conteúdos, já impactou milhares de pessoas online e também presencialmente, através de workshops e especialização lato sensu. Seja muito bem-vinda, professora Lígia. E antes de começarmos, é importante lembrar que todos os participantes podem e devem mandar as suas perguntas, comentários, sugestões, dúvidas, que ao final dessa conferência nós iremos respondê-las. Professora Lígia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e a palavra é toda sua. Obrigada, boa tarde a todos, e é com grande prazer que venho ministrar no congresso de vocês. Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa palestra, e é com alegria que estar com vocês. Mais uma vez, eu sou a professora Lígia Oliveira, e eu sempre fico imaginando, quando eu estou ministrando cursos online, presencial, como é prazeroso esse encontro de ensinar e aprender e a ensinar. E é sempre uma oportunidade incrível de expandir horizontes, romper limites de superação, porque o conhecimento, ele é o pai da felicidade. Sem conhecimento, nós não temos como ter felicidade, prosperidade, nós não temos saúde. E a visão sistêmica que eu quero mostrar para vocês hoje é uma ferramenta maravilhosa e extraordinária. Surgiu na Alemanha, pelo Bert Hellick, missionário, pedagogo, psicanalista e educador. É uma ferramenta que nos dá uma noção exata do que faz o nosso aluno ter sucesso. Nós vamos potencializar o que ele tem de melhor. Mas além do aluno ter sucesso, ele também nos mostra de como nós, professores, terapeutas, psicólogos, psicopedagogos, podemos ter sucesso em nosso trabalho, nos nossos atendimentos. Como se pressupõe uma educação que o aluno aprenda, seja feliz, tenha êxito, prosperidade, felicidade e tenha saúde e construa o seu legado. Então, a visão sistêmica, acima de tudo, não é só um norte de como ensinar, mas ela também é um norte sobre como viver a vida. Eu quero iniciar agora falando da importância da atuação sistêmica como uma possibilidade de levar o sujeito que aprende a se tornar mais consciente e ativo no seu próprio processo de aprender. E requer do profissional da aprendizagem um olhar amplo, uma escuta bem diferenciada. Embora as fronteiras dessa atuação precisam ser definidas e delimitadas, o caráter indisciplinar, que está intimamente relacionado com a possibilidade da intervenção no processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, nos últimos anos, com os estudos sobre a ciência e o desenvolvimento humano, a neurociência, e notamos um forte impulso para ampliarmos nosso olhar para a pessoa que sofre para aprender e por aprender. Essa nova perspectiva utiliza a expressão ecologia no desenvolvimento e no contexto. Eu gosto muito de falar do Uri Bronfenbrenner, que desenvolveu a teoria da ecologia. E para descrever os comportamentos observados dentro do ambiente sociocultural onde a família vive. Quando a gente fala
da teoria ecológica, nós falamos da teoria da microsistema familiar. Várias dimensões do comportamento dos pais em relação aos filhos parecem ser particularmente significativas, incluindo o tom emocional da família. O método de manter o controle e os padrões de comunicação. As famílias que proporcionam altos níveis de carinho e afeição são comparadas àquelas que são mais frias ou rejeitadoras, e eles têm filhos seguros e melhor relacionados com seus companheiros, seus parceiros de vida. As famílias como regras e padrões claros, em níveis relativamente elevados, de expectativas ou exigências de maturidade e que insistem constantemente nessas regras e expectativas. Eles têm filhos que relevam maior autoestima e competência em uma grande variedade de situações na vida cotidiana. As crianças às quais se falam frequentemente, com frases complexas e também são ouvidas, não apenas desenvolvem rapidamente uma linguagem, como também têm relacionamentos mais positivos e menos conflitados com os pais. Quando nós olhamos dentro desse sistema familiar, também é afetado pelas características das crianças, tais como temperamento, idade, gênero, posição na família, ou seja, se é o primeiro filho, o segundo ou o terceiro, por exemplo. Os irmãos criados na mesma família acabam sendo bastante diferentes porque os pais geralmente se comportam de modo diferente em relação a cada filho, devido à afinidade, tempo e momento histórico familiar em que cada criança nasceu. Algo importante que eu gostaria de falar para vocês. As características dos pais que afetam de modo negativo no sistema familiar, pai, mãe, filhos, inclui a depressão e seu modo funcional de vínculo e de apego. A estrutura familiar também tem um impacto sobre o funcionamento da família, o que, por sua vez, afeta o comportamento da criança e no adolescente no decorrer de toda a vida, e tendo um forte impacto na vida adulta. Notamos que, atualmente, há uma tendência de aumento de crianças que passarão pelo menos uma porção de uma infância numa família de progenitor único, ou seja, de pais separados ou de um dos dois desconhecidos. Temos, portanto, por estar conscientes, como pais, professores e ou psicopedagogos, psicólogos, sobre nossas relações pessoais e interpessoais, para que, sabendo disso, possamos estabelecer um diálogo franco e aberto com os nossos alunos e filhos, para que eles tenham condições de interagir e construir um mundo mais humano e mais justo. Pois sabemos que um comportamento influencia e é influenciado por outros e que todos nós temos um comprometimento de construir uma sociedade mais responsável e feliz. Como falei anteriormente sobre o Bert Helling, que foi o precursor de toda essa visão sistêmica, da constelação familiar sistêmica, da organizacional, do direito sistêmico, da educação sistêmica, gostaria de falar sobre as correntes psicopedagógicas de Bert Helling e suas adaptações. A eficácia do processo sistêmico é percebida desde o início, quando nós mudamos a nossa postura conforme a visão sistêmica. É uma abordagem metodológica que traz consigo uma intervenção prática no trabalho com as instituições de ensino, que permite utilizar a força que está nos alunos, na família, nos professores, desde o porteiro, da secretária, da informática, a serviço da aprendizagem. Mostra como é possível, através do conhecimento das 3 leis do amor do Bert Helling, que atuam de forma simples e pontual. A postura sistêmica é uma realidade de muitas propostas pedagógicas, inclusive de Maria Montessori. O educador sistêmico focaliza o sujeito como parte de um sistema de relações em que a família é o sistema básico, ligado às interseções a outros sistemas. Fundamenta-se no princípio da ressonância mórfica, validado pelo pesquisador e biólogo Hubert Sheldrake, da Universidade de Cambridge e Harvard. O campo mórfico tem sido percebido como um campo de memória
de cada espécie ou sistema, seja do reino do animal ou do sistema humano. Como eu e você, nós também temos o campo mórfico. Nós trazemos todas as memórias do nosso sistema familiar. Nós somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. E daí para trás fica 25% dos nossos avós, maternos e paternos, de cada um. Sheldrake, esse pesquisador, sugere que nele estamos imersos sistematicamente e que essas informações reverberam em nós. O que quer dizer isso? Está entre nós. Nós trazemos, eu falo que a gente traz na nossa mochila da escola ou na nossa pasta de como funcionário ou como empresário, todas as memórias do nosso sistema familiar, os nossos fracassos, as nossas frustrações, as crenças negativas do dinheiro, de não pode ter sucesso, de não pode ser feliz no relacionamento, ganhar dinheiro e ter um bom casamento, de ter filhos. Isso tudo está entre nós. Sem que tenhamos consciência disso. Com essa base de Beth Helling, percebeu que fatos ocorridos com os nossos membros da nossa família e em sistemas organizacionais, seja na empresa, ou na faculdade, ou na escola, inclusive em gerações passadas, mesmo que desconhecidos, podem inconscientemente afetar os descendentes, sucessores e todo o grupo, manifestando-se em dificuldades, conflitos, bloqueios e doenças. Em 4 décadas de observação, constatou o Beth Helling que os sistemas são regidos por 3 grandes forças e leis, e que o desrespeito e estas provocam, mais cedo ou mais tarde, tensões que podem ecoar em um ponto do sistema ou em todo o conjunto. Pode acontecer algo com meu avô e que meu filho, de alguma maneira, ele é leal ou para um fracasso ou para alguma doença. Segundo a abordagem sistêmica, todo sistema social se organiza com base em 3 grandes forças, também chamadas leis da vida, ou ordens do amor. A primeira lei é o princípio da inclusão. Todos têm direito de pertencer e o lugar de cada um, inclusive dos ausentes, devem ser reconhecidos. A segunda lei é o princípio da equivalência. Dar e receber devem estar em equilíbrio. A terceira lei é o equilíbrio da hierarquia. Os sistemas obedecem às ordens específicas que os primeiros e os mais velhos devem ser respeitados pelos mais novos e quem chegou depois. As famílias são grandes integrantes da escola. Assim, os professores não devem assumir responsabilidades inerentes aos pais. Ao esclarecer essas funções de papéis e hierarquia, potencializa-se o sentimento de que todos têm um lugar e evita-se sobrecarregar e tirar força de diretores, professores, alunos e da própria educação. Para entendermos melhor o atendimento e a intervenção da aprendizagem, é importante ressaltar a influência da argentina e educadora e psicopedagoga Alicia Fernandes, que nos conscientiza que a aprendizagem depende do trânsito entre uma postura do educador e do aluno. Ou seja, se o educador implica abrir espaços para que a aprendizagem aconteça, na intervenção da aprendizagem, o nosso aluno aprende, seja com 2 anos, 5, 10, 30, 50, seja na educação infantil ou no ensino superior, até no mestrado e pós-doutorado. A importância de internalizar o pensamento sistêmico na sua prática deve ser capaz de perceber a escola na sua funcionalidade, identificar um circuito repetido no qual cada sujeito afeta e é afetado pela rotina escolar. A intervenção psicopedagógica conduz o sistema familiar e institucional a uma nova visão, como um todo, com o intuito de trazer para o aluno a importância do pertencimento. Vou dar um exemplo para vocês. A dificuldade de aprendizagem de um aluno, que antes se pensava em ser resultado de um déficit ou transtorno, pode agora ser pensada com base na rede de relações que envolve esse aluno, a sua rotina escolar e familiar. O aluno, que pela sua inquietude pode estar com características, por exemplo, de hiperativo, mas ele não tem
o diagnóstico de transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Ele só está com o comportamento. Então, a partir do momento que nós colocamos ele na sua postura, seja ele na sua casa ou na escola, incluir o que foi excluído, às vezes o pai não é visto pela mãe, a mãe exclui o pai ou que está em processo de separação, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para aquele aluno, ver que ele tem o pai e a mãe certo. Eu não posso tirar a minha posição de professora, querer ser mãe com dó daquela criança, por quê? Porque ela não vai aprender, porque ninguém aprende sem professor. Então, quando nós mudamos e acreditando que é possível transformar o dia a dia através da visão sistêmica, que proporciona soluções reais na educação, ao cotidiano, pedagógico e familiar. Essa ação vem trazendo grandes resultados para alunos, pais e professores, psicólogos educacionais, psicopedagogos e instituição. A aplicação da teoria das ordens do amor na visão sistêmica é um paradigma quântico. O observador muda a realidade. E através dessa transformação da imagem interna e das atividades voltadas que permite ver e experimentar os representantes, seja dos objetos. Eu tenho aqui várias imagens de contos de fada, que eu vou fazer uma demonstração daqui a pouco para vocês. E a imagem de cada evento que esteja no cerne da alma como indivíduo e como membro do sistema. A imagem determina a memória, a maneira de olhar para a realidade, a atitude adotada e expectativa que gera para o futuro e contribuir à sua construção. Há uma série de movimentos sistêmicos que nos dá como meio de descobrir se o que pedimos dentro do sistema localiza corretamente dentro deles para ocupar o lugar certo. Por exemplo, quando eu tenho... Quando eu tenho os contos de fada, é a nossa busca da nossa identidade. Quando eu tenho o Peter Pan, adulto, que fica sempre, não gosta de ter a responsabilidade, aquele que está com todos e todos, tudo e todos. E eu tenho a Sininho, que ela sempre tem a responsabilidade de cuidar do Peter Pan. E ela tem uma frase muito interessante: ah, Peter Pan, o que seria de você sem mim? E quando nós trazemos isso na vida adulta, é um casal que a mulher ela entra na postura de quê? De mãe. E esse homem aqui casado, ele nunca vai ter responsabilidade, por quê? Porque ele está buscando, ele está se identificando àquela mulher que é a filhinha do papai com o filhinho da mamãe. E dá certo. Mas ela fica sobrecarregada, porque além dela ser esposa, ela tem que ser a mãe do Peter Pan. Então, vocês que estão me assistindo agora, provavelmente conhecem sempre alguém, sempre tem um bom vivant no relacionamento, ou homem ou mulher, e sempre tem aquela mulher no relacionamento, que acaba sendo o quê? A mãe daquele homem, a que decide, a que é a provedora, que organiza tudo. Então, quando há uma série de movimentos sistêmicos, nos dá como meio de descobrir o que pedimos dentro desse sistema, localizar corretamente dentro deles para ocupar um lugar certo. Em que momento meu pai não olhou para mim? Em que momento a minha mãe não fez o que achei que deveria fazer? Por que a minha mãe e meu pai não me deu amor? Então eu acabo buscando isso na minha professora, nos meus relacionamentos, no meu chefe. Quando eu fico brigando que o meu chefe não me reconhece, não vê o meu trabalho, o que eu estou querendo? Eu estou querendo que meu pai me veja. É uma referência que eu estou buscando no meu chefe, buscando o meu pai. Porque o pai é o nosso social. O primeiro contato que nós temos, depois do nosso contato com o nosso pai, é a escola. O pai, ele nos projeta para o mundo. A mãe é que gera a vida e o pai nos dá a vida. A mãe é a abundância, a mãe é a prosperidade. Então, tem muita gente que ganha muito dinheiro e não é reconhecido porque não tomou o pai. Tem muita gente que é reconhecida e não ganha dinheiro. Por quê? Porque não tomou a mãe. Tem gente que fala assim, ah, mas meu pai e minha mãe morreu, você quer que eu faça o quê? Seu pai e sua mãe está dentro de você. Então, não tem como eu retribuir a vida que eu ganhei. Eu tenho que honrar a vida vivendo a minha vida e indo para a vida. Isso é o que é amar a consciência. É eu falar assim, não, eu vou fazer diferente de tudo que vocês fizeram. Vocês perderam dinheiro, teve aborto, então agora eu vou para a vida. Então, eu tomo a vida, eu tenho sucesso.
O movimento permite identificar a imagem que se deteriora e promove relacionamento saudável entre o sistema escolar e da família e sua relação com a instituição. Segundo Piaget, ao estudar a evolução mental, não há na criança uma diferenciação entre o eu e o mundo exterior. Entre as impressões vividas e percebidas, e declara que existe na criança uma indissociação primitiva. A criança, por sua grande identificação emocional e afetiva, vive realmente uma espécie de indissociação. Isto é, a criança não pensa, meus pais lá fora me rejeitam, e sim, eu sou rejeitada. Isso eu levo no decorrer da minha vida inteira. Ela não vê mais o pai e a mãe numa união simbólica inseparável, compreensível, pois foi sua formação psicofisiológica que se origina da função dos dois. Ainda aparece a assimilação dos sentimentos físicos e psicológicos dos pais, onde se percebe a tendência de identificação. Ah, eu sou assim igual meu pai e minha mãe. Lá em casa todo mundo é assim. E nós observamos também que isso acontece até o que aconteceu com o Bruno Covas, né? Que Mário Covas também foi diagnosticado, né? Veio a falecer com câncer. Ele sempre falou, na nossa família, o câncer é normal, todo mundo tem câncer. Então, quando eu tomo essa doença, olho com carinho e incluo todas as pessoas que de alguma maneira se adoeceram por lealdade, eu consigo me livrar disso e ter livre o meu caminho. Bom, gente, eu desejo que na prática profissional de vocês observem com a qualidade de vida. É importante para o bom aprendizado, seja qualquer fase que você está nesse momento. Analise os contextos e atuem e determinam as emoções. Façam ajustes criativos, sejam criativos, seja na família de vocês, no emprego, na vida social. Eu falo que quando eu faço intervenção, seja em nível empresarial, em empresas de multinacionais, ou com atletas de jogador de vôlei, no qual eu trabalho com meus pacientes, eu tenho que analisar as pessoas. No cognitivo, quais são as habilidades, como que a pessoa aprende o que eu estou querendo passar, não é só na escola. A afetividade, como que está a afetividade dela intrinsecamente e extrinsecamente, né, interno ou externamente. Como que está o social dela, como é que ela vê as pessoas, como é que as pessoas enxergam ela. Nos aspectos pedagógicos, como que ela aprende, se ela tem dificuldade ou uma defasagem de aprendizagem. Quando nós trabalhamos o sistema familiar, como é o sistema familiar dela, se tem emaranhamentos, confusões familiares, se teve separações, se as pessoas não se permitiram a estudar, por que ela não consegue defender o mestrado, como é que ela não consegue passar no concurso. Isso tudo é sistêmico. E o outro aspecto é o orgânico, fisiologicamente, como que essa pessoa está por dentro, como que os neurotransmissores, como que o cognitivo dela, o que está faltando, quais são os nutrientes que faltam para essa pessoa. Então, é um conjunto. Então, para mim potencializar que esse indivíduo tem de melhor, eu tenho que trabalhar com todos esses pilares que eu falei para vocês. Então, a criatividade, ela caminha ao lado da qualidade de vida, que contempla o amor como estilo de vida e termos a elegância no falar e no ouvir. Tem uma frase da visão sistêmica quando nós falamos, eu vejo você, porque além de eu ver vocês, eu vejo o pai e a mãe de cada um de vocês. E comigo nessa palestra, além dos pais de vocês, tem os meus pais também. Então, nós estamos em equilíbrio, o dar e receber. Então, desejo revê-los logo em breve. Estou à disposição de caso alguém queira fazer alguma pergunta. Professora Lígia, muito obrigada. Muitas reflexões, né? E principalmente para o campo da educação, né? A necessidade do professor compreender esse papel do outro, né? Na sua fala, eu percebi o quanto o desejo também está imbricado nisso, né? O desejo de ser quem eu vou ser no futuro, né? E como isso também faz parte do desenvolvimento das nossas crianças.
E eu gostaria, né, que se você puder contar um pouco da sua experiência, no seguinte sentido, se você já esteve, né, no chão da escola, trabalhando, né, com essas crianças que trazem, né, essas questões familiares para dentro da sala de aula, que muitas vezes também colocam no professor, né, essa responsabilidade paternal, né, traz para o professor essa carga, né, essa função de pai. E eu gostaria, né, se você já vivenciou essa experiência, se você poderia compartilhar conosco como que foi e também como que foi para o professor viver essa experiência. Sim. Eu comecei atuando no ensino médio com crianças com dificuldades de defasagem de aprendizagem e muitas não eram alfabetizadas com 15, 16 anos. E quando a gente foi olhar, fazer uma anamnese, todo um estudo, observamos que a família não permitia que aquela pessoa, com aquela criança, na realidade era um adolescente, que não tinha a oportunidade de estudar. Por quê? Porque foi diagnosticado com um comprometimento mental. Só que ela tinha um comprometimento mental, mas ela tinha coordenação motora. Então, quando a gente potencializou todas as habilidades dela, que às vezes a pessoa não tem tem a deficiência auditiva, mas ela tem, né, habilidade visual, ela tem coordenação motora. Então, nós utilizamos recursos, comunicação alternativa, que são os recursos, que são as pranchas. Eu tenho um núcleo aqui dentro da faculdade, que é o NAP, como você falou, nós temos os livros sensoriais, nós temos os computadores, nós temos as pranchetas. Então, até para nós que somos considerados normais, nós temos as nossas dificuldades. Quem é que não tem dificuldade? Então, primeira coisa que antes de eu trabalhar com aquele aluno ou com meu colega, eu tenho primeiro que trabalhar com o professor. Ele tem que olhar para aquele aluno como aluno, não como pena que aquele aluno não vai aprender porque ele tem um retardo mental ou porque toma remédio. Então, o sucesso dos meus atendimentos, até aqui na faculdade, no ensino superior, que nós temos alunos com dificuldade de aprendizagem, né? Tem gente que faz administração que tem dificuldade em matemática ou contabilidade. Tem gente que está no quarto período de enfermagem e tem medo de sangue. Então, o que traz isso? Então, eu trago as miniaturas, igual eu estou trazendo para vocês aqui, e aonde que ela se perdeu, onde é que ela não foi vista. Então, por exemplo, quando eu fui tratar com essa criança, ela não conseguia aprender o que era mitocôndria. Então, eu pego a minha mitocôndria e coloco dentro da vida dela. Quem é a mitocôndria? Quem é a célula? Se não fosse o cloroplasto, que seria o filho, você não estaria aqui. Quem é? Ah, é minha mãe? Eu falei, é sua mãe que te gerou. Quem é o ribossoma? O ribossoma, junto com o núcleo, vai formar o quê? O cloroplasto. Então, a gente trabalha a assimilação e acomodação. Eu trago as teorias de Piaget dentro. E outras metodologias, porque não quer dizer que você é obrigada a aprender com a metodologia que eu aprendi, que eu acho que é certa. É aí que o professor tem que abrir a mente. Se eu tiver que trazer os bonequinhos, se eu tiver que te ensinar usando lápis, caneta, desenhar, é assim que vai ser. Eu atendo alunos de medicina que não conseguem aprender, que ia ter evasão escolar. Então, o que a gente precisa? Trabalhar a associação. Eu preciso saber como que ele aprende. Será que ele está escutando? Ele aprende escutando? Será que é vendo? Ou tem que escutar, ver, escrever e desenhar? Se for assim, que assim seja. Mas você vai aprender. Sim, é muito interessante esse cuidado que você traz mesmo do professor ter um leque, né, de metodologias, não ser algo fixo, né? Só se aprende ou só se ensina de uma única maneira. E eu gostei muito quando você inicia, né, falando do processo de ensinar e aprender. Então, assim, realmente é um processo contínuo, né? Estamos ao longo da nossa vida aprendendo e ensinando. Isso me lembra muito a respeito do letramento, né? Tem uma autora que eu gosto muito, é a professora Elaine Assolini, e ela traz muitos estudos do letramento e da necessidade do professor compreender, né, todos esses conhecimentos trazidos pelos alunos, né, e que vão impactar nesse processo de ensino e aprendizagem. E eu gostaria também, professora, de perguntar nesse sentido, né, o que você indicaria para os professores, né, da educação básica principalmente, o que eles podem estar fazendo
para conseguir chegar nesse aluno, né? E poder compreender o que faz sentido para esses alunos, compreender o que eles já conhecem, né? Para que daí ele possa se valer das estratégias, né? De ensinagem. Uma das primeiras coisas, mesmo que a pessoa ela não estuda, ela não precisa ter esse conhecimento. A partir do momento ela tem que ter o que? A postura dela como professora. E quando quem leva primeiro, nós professores, nós estamos a serviço é dos pais, não é das crianças, porque quem leva as crianças para a escola são os pais. Se eu excluo os pais, as crianças vão ficar perdidos. Por quê? Porque como eu, você e cada um que está aqui ao vivo, nós temos os nossos pais. Então, por exemplo, se eu estou vendo você, então nós temos o quê? Nós não somos duas. Nós somos seis pessoas aqui na telinha aqui agora. Então, equilibra. Então, quando eu vejo você, eu vejo que você tem seu pai e sua mãe, independente se eles estão vivos ou não. Então, Marianne Franklin, que ela foi precursora da educação sistêmica, ela fala o seguinte, que a primeira coisa, quando abre o primeiro dia de aula, ela coloca uma foto dos pais dela. Porque o pessoal fala assim, peraí, professora, você tem pai e mãe? Porque ninguém nunca imagina que o professor tem pai e mãe quando a gente está na educação infantil, né? Então, a partir do momento que eu consigo tratar todos os conflitos meus, do meu pai e da minha mãe, mesmo velha de profissão, eu não vou ter conflito dentro de sala de aula. Por exemplo, a criança que tem dificuldade em matemática, ela não consegue juntar o pai e a mãe. Normalmente é o processo de separação, tá tendo discórdia dentro de casa. A pessoa que tem dificuldade em aprender uma língua materna, seja o nosso português ou um outro idioma, ela não tomou a mãe dela como certa. Você pode olhar. Quando você teve dificuldade de matemática, o que aconteceu com você? Como é que eu projeto isso aqui? Sim, professora, realmente influencia muito, né? O processo de ensino-aprendizagem e as relações. E como isso também fica evidente, né, na sala, né? Conheci uma professora que uma vez ela relatou que ela percebeu a partir dos desenhos, né, do aluno. O aluno ele começa também no desenho trazer algumas características, né, onde depois eles chamaram os pais, e como é importante essa interação entre pais e escola, né? É um trabalho conjunto mesmo. E eu gostaria também, professora, que você falasse um pouco do NAP, né? Que é um núcleo onde você é muito atuante nesse espaço. Se você tem alguma experiência para compartilhar conosco, né? Do ensino superior também, né? Como que os alunos, como que você consegue ajudar os alunos nessas interações, né? Visando a aprendizagem deles. Eu tenho até umas fotos aqui, mas eu não sei se eu consigo compartilhar. Bom, a equipe técnica está aqui. Você pode ir compartilhando a sua tela, que assim que aparecer, eles colocam aqui para nós. Ah, tá. Compartilhei. Tem algumas fotos. E, professora, faz muito tempo que você já está com o NAP? Eu estou desde 2004. O NAP, ele começou quando eu comecei a dar aula de psicopedagogia clínica institucional, no qual eu observei que os alunos tinham dificuldade de ser... tem algumas fotos aqui que eu coloquei aqui, não sei se vocês conseguem ver. Isso. Se você puder apresentar... Isso. Clicar em tela cheia, né? Apresentação. Eu coloquei algumas fotos, assim, aleatórias. Algumas demonstrações de atendimento de algumas crianças. Sim. Eu não coloco foto de outras crianças até por causa, né, de direitos visuais. Então, essas fotos aqui são dentro do NAP, onde nós conseguimos trazer para o nosso aluno nós temos os livros sensoriais, nós temos as pranchetas, eu tenho um laboratório cheio de brinquedos. Você consegue visualizar? Agora fechou, professora. Isso, nessa tela do meio.
apresenta ela de novo. Clica para apresentar. Inicia a apresentação. Eu acho que não. Não está indo. Sim, então, nós estamos visualizando o seu PowerPoint, tá? Só não está em modo tela cheia, mas nós conseguimos visualizar sim. Porque eu acho que deu... Esse outro aqui, ó. Pode fechar esse outro. É porque eu abri um aqui. Isso, agora abre esse outro. Agora acho que vai. Aí. Tem algumas fotos que a gente faz mostrando amor para os meus alunos, os livros sensoriais, como é que nós trabalhamos aqui. Quando é criança, nessa faixa etária, eu trago a mãe para junto a minha pessoa, né? Porque eu não posso trabalhar só com criança sozinho dentro de um laboratório. Então, os nossos alunos de ensino superiores todos são atendidos, seja do primeiro período até o sexto período de graduação, no qual eu faço anamnese, faço intervenção psicopedagógica, e muitos casos são pessoas que foram abusadas sexualmente dentro de casa. Entendo. E sobre isso, né? Como que funciona? Os alunos chegam para você ou é algo que a própria instituição já se organiza para estar direcionando os alunos para o NAP? Então, nós temos dentro da a Central de Atendimento ao Aluno, CA, que nós chamamos aqui, nós temos uma ficha, um protocolo específico para o NAP, onde ele preenche o nome completo, qual que é a disciplina que ele está com problema, ou outros, né, outros tipos de problema, período, e quem vai me encaminhar, eles mandam para o coordenador me encaminha, porque o coordenador também tem que estar ciente da situação do aluno. Dependendo do caso, eu não exponho ele, né, porque às vezes pode ser um problema até com o coordenador de curso, ou professor. Então, eu tenho todo um cuidado disso, tudo é passado para mim. Eu tenho os meus alunos de pós-graduação, que eles fazem estágio comigo, no qual nós vamos estar separando eu faço uma triagem primeiro, se é transtorno, se é dificuldade, se é alguma questão de abuso sexual, que a gente tem muito violência. Às vezes o marido ou o namorado não deixa vir estudar. Às vezes chega roxo, a pessoa chega roxa, não vai nem para a sala, já vem direto para a minha sala. Então, a gente faz toda uma intervenção e eu também tenho equipe de psicólogos, que no caso for muito, passa da dificuldade de aprendizagem, a gente encaminha para um tratamento psicológico. Sim. E, professora, o que você observa, né? Quais são as principais dificuldades desses alunos, né? Existe alguma barreira? Todos aceitam, né, essa participação? Você percebe alguma dificuldade? Não, então, professora, por exemplo, no início, o pessoal achava que quem entrava na minha sala, sentava na minha cadeira, era louco, era doido. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a entrar dentro da sala. Dava sorteio, eu sempre... Quem anda com miniatura, você já viu, eu sempre tenho um presentinho, um pirulito. Eu chego, faço uma dinâmica de neurociência, um raciocínio lógico, faço como eu sou neuropsicoterapeuta e psicanalista, então, assim, eu entro, faço uma análise da pessoa, aí um fica assustado, aí um começa a chorar. Como é que você sabe disso? Aí eu falei, gente, eu tenho uma receitinha mágica, vai lá para me conhecer a minha sala, vai lá tomar um cafezinho, chupar uma bala comigo, vocês vão ver. Então, eu fui cativando sala por sala, eu fui divulgando o meu setor. Sim. E, professora, nós temos aqui a pergunta da Mônica Maria, né, de Oliveira, que ela gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância da interação da criança-natureza para a aprendizagem, como é defendido por estudiosos como Vygotsky, Montessori. Você pode receber a pergunta, porque deu Sim, a Mônica, ela gostaria que você comentasse um pouco sobre a importância da interação criança e natureza para a aprendizagem. O que acontece? Primeira coisa, quando eu olho para você, para mim, nós temos a nossa criança interior. Então, quando nós trabalhamos a criança como um todo, antes de eu trabalhar um microsistema,
é ela como indivíduo, que vem o pai e a mãe, a professora de balé, o catecismo, eu tenho que olhar primeiro para o sistema dela. Na década de 70, Arthur Ramos fala o seguinte: afaste as crianças da família, que muitos problemas estão dentro de casa. Os reflexos, as nossas crenças, que atrapalham as nossas dificuldades de aprendizagem, o nosso medo de não conseguir, de acreditar que você vai superar aquela dificuldade. Às vezes a criança... Eu tenho muito caso no meu consultório, criança que ela tem 5 anos, que ela não babucia, ela não tá na fase, ela tinha que ter passado dessa fase de babuciação. Então é criança que é totalmente infantilizada, é totalmente, tipo, tem tudo que ela quer. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro conversar com os pais, tratar os pais primeiro, abrir a cabeça deles que não pode estar infantilizando aquela criança, porque quanto mais ela infantiliza, mais ela deseja e requer ser infantilizada e ser vista. Então, eu vou aprofundar um pouco mais agora. Por exemplo, quando essa criança, eu pergunto, quando a gente vai fazer uma anamnese, se teve aborto, se meu pai perdeu algum filho em algum outro relacionamento, às vezes na juventude. Então, eu tenho casos, que tem até depoimento no meu Instagram, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem entrar lá. A criança ela tinha dificuldade de aprendizagem, mas quando foi ver, foi o primeiro relacionamento da mãe, que ela abortou, por desejo mesmo, e essa criança, na fase sua de alfabetização, 7, 8 anos de idade, ela desencadeou crise de epilepsia. E quando a gente foi olhar no sistema o porquê que ela estava tendo aquilo, depois, né, de ter passado vários profissionais, nós incluímos aquele irmão, porque ela não era filha única, muito menos mais velha, nós incluímos, porque o quê? Essas 3 leis do amor que eu falei para vocês anteriormente, que a primeira coisa é o quê? É a hierarquia, quem chegou primeiro, o pertencimento, eu tenho que incluir aquela pessoa. Então, essa menina ela estava sobrecarregada, ela não estava aguentando trazer ela e a irmã dela que ela não sabia. Isso acontece muito com um irmão gemelar. Eu, por exemplo, eu sou filha gemelar. Meu irmão, ele foi embora antes de eu ter nascido. Então, eu não sou a mais velha da minha casa. O mais velho é quem foi embora primeiro. Então, eu tenho que incluir esse irmão de alguma maneira. Isso acontece muito, as pessoas não percebem. Tipo, a pessoa que precisa fazer mais de um curso superior, mais de um curso de pós-graduação. Eu só fui saber que eu era gemelar depois que eu fui entender por que eu tinha mania, por exemplo, ter 2 mouses, 2 notebooks. Se você vê aqui, eu tenho 2 notebooks. Então, eu incluo esse irmão meu duplicando. Tipo, eu fiz 5 anos de medicina e larguei, que eu estava tentando buscar esse irmão meu. Aí fui fazer biomedicina, pedagogia, não sei o quê, que entrou tantas pós-graduação. Então, às vezes, a gente fica na busca incessante, sem saber o que é. Isso acontece muito com criança. E, às vezes, ela não consegue aprender. Por quê? Porque ela está buscando o déficit de atenção dela em outra coisa. Claro que tem a questão médica, genética, a gente não pode separar isso. Então, quando você começa a comparar, entender o que te bloqueia é como se fosse um iceberg. Você tem que olhar para a raiz do problema. Eu não sei se eu consegui esclarecer. Bom, professora, eu vou trazer alguns comentários de pessoas que elogiaram muito a palestra. A Dayana, né, falou: parabéns, professora Lígia, amando aprender aqui. Né, a Isis falou, né, que existe um estudo sobre a área da aprendizagem, principalmente sobre modelos teóricos de aprendizagem autorregulada, né, e estratégias de aprendizagem autorregulada, e uma dessas é a procura de ajuda social, né, que foi no momento em que você estava falando do NAP. Então, né, muito interessante. E a Mônica, né, para nós então finalizarmos, ela complementa a pergunta dela com uma outra pergunta, onde ela fala: e sobre o comprometimento dessa interação com o aumento do confinamento das crianças, né, considerando esse momento pandêmico, né, que nós estamos, já que nosso empoderamento artificial e digital aumentou com a pandemia e os diagnósticos precoces de transtornos de desenvolvimento de aprendizagem, TDAH, quais comprometimentos você, professora Lígia, infere que nossas crianças sofrerão a longo prazo e como podemos minimizá-las de forma sistêmica? De forma sistêmica é quando eu, professora, mesmo na forma híbrida ou bimodal, né, que a gente está aqui do outro lado, eu mantenho a minha postura
e os pais têm a postura de pais, o que está acontecendo? Está tendo uma desorganização. Agora que as coisas estão começando no eixo. Mas tem crianças que não conseguem aprender ou têm dificuldade por causa de conflitos internos dentro de casa. Então, o que eu vejo que eu falo para os meus pacientes e hoje o NAP está online, né? A gente está tratando o pessoal online. É como que nós podemos potencializar essas habilidades. A gente fala que é o Google Maps, né? Eu tô com o meu problema aqui, eu tenho que sair de fora e analisar. Eu não posso ter dó da minha mãe, porque minha mãe foi desempregada. Eu não posso ter dó do meu pai, que meu pai está querendo sair de casa. Muito índice no Rio de Janeiro, por exemplo, foi mais de 98% em nível Brasil, questão de divórcio. E quando a pessoa tem que saber o seguinte, que qual que é a posição dela como indivíduo. Se eu sou filha de um homem, de um pai certo para mim. E quando eu tomo isso como certo, sem rotular, porque meu pai não me deu brinquedo, porque eu não estou indo para a escola, eu estou economizando a van do dinheiro para a escola, porque meu pai foi mandado embora, essa influência do microsistema, das teorias de Uri Bronfenbrenner e do Bert Hellick, ele vem somar, também tem as modificabilidades cognitivo dentro da neurociência. Então, quando a gente entende esses pilares que eu te falei, cognitivo, afetivo, social, orgânico e sistêmico, e eu olhar, por exemplo, você, meu aluno, como um todo, mas um ser, um indivíduo único, eu consigo entender todas as suas dificuldades para potencializar. Então, se o pai permanecer como pai e não sendo o filho da mãe, igual eu falei para vocês, tipo, eu sou aquela dona de casa, a provedora que trabalha e meu pai não tem responsabilidade. Como que eu vou fazer isso? E acontece também o quê? O homem que é provedor e a mulher ela não toma posse da mãe, aquela que vai gerar todo o conhecimento para aquela criança, e o pai... não sei se vocês estão seguindo. E o pai é aquele que é o quê? É o social, é o que me dá a vida. Ele me dá a vida, é ela que gera. Então, essas posições do equilíbrio, do dar e receber, da hierarquia, porque acontece muito o filho mais novo de 7, 8 anos, que existe caso assim, que ele acaba tomando responsabilidade dentro de casa, se na realidade quem teria que estar tomando seria o quê? O pai e a mãe. Dentro do sistema, né? Sim. Por exemplo, quando a gente trabalha, existe também outra maneira, deixa eu colocar aqui. Os contos de fada é a nossa busca da nossa identidade. Então, através dos contos de fada, seja filme, seja música, então nós nos identificamos. Tem gente que ama Cinderela. Normalmente, toda palestra tem Cinderela. As Cinderelas são mulheres na nossa família que quanto mais trabalha insuficiente, quanto mais trabalha, menos dinheiro tem. Então, nós precisamos ser provedoras de nós mesmas, porque a gente não pode depender de homem. Então, por exemplo, quando tem os 3 porquinhos, só para diferenciar aí, os 3 porquinhos. Quando alguém escolhe os 3 porquinhos, são quem é adotado na sua família. Então, os 3 porquinhos, na realidade, houve abuso sexual. Então, a gente vai entrando dentro das interpretações dos contos de fada. Branca de Neve, uma mulher que não foi vista, que não pôde ser incluída, que não foi convidada para dentro do sistema. O que é? Uma mulher fora do casamento, ou uma filha fora do casamento. Então, facilita todo o processo da interpretação de contos quando a gente... Por exemplo, tem uma frase de Bert Hellick que ele fala o seguinte: você só não vai repetir a partir do momento que você conhece a sua história. Então, quem não conhece a sua história há de repetir todo o seu sistema. E muita gente, professora Mariane, às vezes larga o curso superior. Eu tenho casos aqui na faculdade que abandonam. Por quê? Porque quando a gente vai olhar para dentro do sistema familiar, ela simplesmente não consegue por causa de lealdade, porque ninguém da família dela não pôde concluir, porque tinha que trabalhar ou porque não teve condição financeira. Então, a má consciência, a Rita Lee fala, né, da ovelha negra, é o quê? É romper, é sair fora daquele sistema para fazer diferente. Porque a boa consciência é o quê? A gente repetir tudo que a mãe falou, né? Cuidado, você tem que ser boazinha, você tem que ser boa esposa. Então, a gente acaba sendo, né? Minha mãe fala que é tipo a Mulher Maravilha, né? Às vezes tem que descansar a capinha de Mulher Maravilha, porque senão a gente não dá conta de fazer as coisas. Sim.
Sim, professora Lígia, muito obrigada. Muitos elogios, o pessoal gostou muito da palestra. Eu agradeço a sua participação, a oportunidade de estar aqui com você, né, aprendendo muito sobre as interações sociais na aprendizagem. Bom, infelizmente nosso tempo é curto, né, e passa muito rápido, são muitas coisas. Eu agradeço mais uma vez. Gostaria de lembrar aos nossos congressistas para acompanharem a programação do evento, que temos mais atividades a serem realizadas hoje. E até mais. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Um abraço. Um abraço. Obrigada, gente.